que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Que o amor único de Deus possa nos inspirar nessa noite de hoje e que possamos transformar o pouco que podemos oferecer em forma do conhecimento da doutrina espírita em ações, em realmente um comprometimento, como nós podemos observar na palavra do dia de hoje. Então, o tema é referente a gente tentar mudar um pouco o nosso processo de pensar, de agir e de raciocinar referente a todo o processo que nos cerca nessa correria do dia a dia que nós temos no período contemporâneo que vivemos. Então, hoje nós somos assim, correndo atrás do relógio, numa inquietude muito grande, num automatismo muito grande, como se fôssemos verdadeiros robôs programados para correr de dia e de noite tomar um calmante para poder dormir. Este é o processo que foi criado, esse é o mecanismo que a civilização hoje vem comportando e vem se relacionando dessa forma. Uma forma que a gente acredita que não seja a forma ideal. Dentro desse processo, a gente volta ao início da medicina, quando Hipócrates propunha a nós que entendêssemos que serão as nossas forças naturais, serão as que estão dentro de nós, que irão realmente promover a cura das doenças. Então a gente acredita, como espíritas que somos, que as doenças elas iniciam em nosso espírito, sofrem assim, as suas manifestações no molde espiritual que usamos para habitar este planeta denso, chamado perispírito, e o perispírito maculado, o perispírito deformado, o perispírito defeituoso, acaba por transmitir para nós, no corpo físico, as nossas doenças. Então vamos tentar entender um pouquinho como é que tudo começou. A medicina Ayurveda, que é a mãe das medicinas, ela interpreta que a doença inicia antes de ser percebida no corpo humano. Ela é uma medicina oficial na Índia e em alguns países do Oriente. Depois a gente caminha um pouquinho mais para a Grécia, quando a gente vê que há uma proposta dos gregos na tentativa de se relacionar melhor com as doenças do corpo e da alma, através de uma proposta da metanoia. Metanoia seria a gente aceitar a vida como ela é e reagir de uma forma mais natural, sem tentar fazer que as coisas aconteçam no tempo dos homens, e tentando entender que esse automatismo, essa correria, isso acaba por trazer problemas para nós. Depois, mais à frente, a gente vem com as obras completas de Carl Gustav Jung, em 1928, e ele consegue nos mostrar que, diferente de seu mestre Freud, ele consegue trazer para nós que havia uma necessidade de uma reprogramação mental de toda a civilização. Ele já propunha em suas obras que chegaríamos nesse momento agora com essa epidemia de depressão que nós estamos observando, com essa epidemia, vamos dizer assim, de ansiedade que toda a nossa população mundial vem sofrendo. Nos anos 70, Dr. Herbert Benson, junto com o professor Koenig, traz para nós vários trabalhos em termos de estudo propriamente dentro do meio científico, estudando assim como seriam as relações entre meditação, como seriam as relações entre religiosidade e a repercussão que isso teria nas pessoas que estavam sofrendo de depressão, no tratamento do câncer. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E Dr. Raymond Moody, ele traz para nós nos anos 80 uma definição muito interessante, que era a experiência de quase morte. A experiência de quase morte, para aqueles que não conhecem, são pessoas que sofreram uma parada cardíaca e depois de alguns minutos elas voltam à vida através dos recursos médicos implementados. Para surpresa do Dr. Raymond, ele percebeu que todas relatavam uma sensação de bem-estar e que a vida continuava após a morte. Então, para aqueles que ainda duvidam que a vida continua após a morte,
desde os anos 80, a gente tem essas publicações do Dr. Raymond, mostrando que as pessoas que morreram continuaram vivas. Depois de alguns minutos, às vezes alguns até por quase 30 minutos, voltaram à vida e relatavam conhecimento de tudo que havia acontecido à sua volta. Mais à frente, nós vemos o Dr. Ian Stevenson, nos anos 90, trazendo para a gente as experiências dos processos de reencarnação. Ele conseguiu mapear cerca de 380 casos, nos quais ele via que as pessoas repetiam a mesma caligrafia, os mesmos comportamentos, e com memórias de vidas passadas e através da regressão, ele conseguiu também acompanhar a reencarnação. E Masaru Emoto, um pesquisador japonês, ele conseguiu, através do estudo das moléculas da água congelada, provar que, dependendo do nosso pensamento, se o pensamento é um pensamento benéfico, é um pensamento bom, essas moléculas têm uma geometria perfeita e uma aparência extremamente harmoniosa. E quando essas moléculas sofrem, por exemplo, num ambiente de prostituição, num ambiente de violência, num ambiente em que há todas as formas de agressão verbal ou até mesmo por pensar, essas moléculas de água se deformam e adquirem estruturas ruins. Qual a importância para nós, espíritas, sobre essa informação do Dr. Masaru Emoto? Se a gente participar que o nosso cérebro tem quase 90% de fluido, de água, que o nosso corpo tem quase 75% de sua constituição em água, fica bem claro que, dependendo do meu pensamento, o meu corpo vai funcionar bem ou vai funcionar mal. Afinal de contas, a maior constituição dele é de fluido como a água. Mais à frente, a gente consegue entender hoje que o comportamento das profissionais da área de saúde em geral criaram para nós um dilema um pouco complicado. Vamos tentar entender. Houve uma separação do binômio corpo e espírito. Por quê? Porque no período da Idade Média, todas as pessoas que tentaram estudar religiosidade e ciência ou foram queimadas, ou foram torturadas, ou foram assassinadas. Então, começou-se a criar um conhecimento dentro da ciência que ou eu estudo ciência ou eu estudo religiosidade. E isso vem passando pelas universidades, pelas faculdades e pelos todos os conhecimentos que nós vínhamos tendo até então. Desde os anos 2000, isso mudou bastante, graças a Deus. Dentro daquele processo acelerado, científico e tecnológico também, nós conseguimos mandar espaçonaves não tripuladas até próximo de Marte, conseguimos mapear o genoma humano, conseguimos fabricar robôs nanorobóticos que conseguem localizar células do câncer, mas a nossa relação entre a moralidade, entre a ética e entre todo o comportamento para o ser humano ser tratado por um outro ser humano criou um abismo muito grande. Mais à frente, nós vimos assim, então, um empobrecimento na avaliação do paciente, uma redução na percepção das dimensões biológicas, psicológicas, sociais e principalmente espirituais. Essa manifestação acabou trazendo para a gente uma deterioração muito grande na relação dos profissionais da área de saúde e dos pacientes. Qual a importância disso? A importância disso é que, justamente, os profissionais da área de saúde, influenciados pelos entendimentos que a gente passou ainda há pouco, estão mudando a sua forma de lidar com a doença, e o objetivo de hoje é a gente buscar uma renovação sentimental para que o paciente possa ajudar o profissional de saúde e o profissional de saúde possa ajudar o paciente. Então, qual a importância dentro desse aspecto? O corpo, ele recebe proteínas e atua de acordo com elas. Os nossos nossos atos vão produzindo sentimentos que nos levam aos nossos pensamentos. Esses pensamentos são sentidos pelo cérebro e o cérebro novamente transmite essas proteínas. Então, dependendo do meu pensamento, eu posso sofrer ou não. Se eu aceito uma doença, se eu aceito uma má notícia, se eu aceito uma separação amorosa, se eu aceito a perda de um familiar, se eu aceito uma derrocada financeira na qual eu perca os meus bens e reajo tendo o sentimento, porém não tendo o sofrimento, eu vou
produzir certos tipos de proteínas. Mas se eu me rebelo, se eu me revolto, se eu fico com uma percepção de mau humor crônico, eu vou desenvolver certas doenças que talvez não estivessem programadas. Então, a proposta do tratamento sentimental é exatamente evitar que o ressentimento assuma em nossas vidas uma força dominante. Então, dentro desse processo, quando você é uma pessoa que alimenta o ressentimento, alimenta a mágoa, alimenta a sensação de culpa, ou muitas vezes alimenta o remorso, você acaba desenvolvendo doenças que vão comprometer todo o seu organismo físico, seu organismo mental, psicológico e, consequentemente, você vai estar atuando no seu perispírito. A mágoa, a infelicidade, a tristeza minam o nosso organismo, acabam trazendo problemas nas nossas membranas do estômago, nos nossos sistemas circulatórios, causando muitas vezes enxaquecas e afetando todo o funcionamento do intestino. Através da microflora que existe em nosso corpo, é importante a gente entender que se a gente conseguisse conversar com as nossas células, e isso é possível, se a gente conseguisse durante a meditação conversar com o nosso corpo, a gente conseguiria fazer com que as próprias bactérias que funcionam dentro do nosso organismo trabalhem ao nosso favor. Mas naquele automatismo que eu mostrei no slide inicial, o que a gente consegue é produzir cada vez menos, vamos dizer assim, bactérias do bem e cada vez mais instabilidade na nossa microflora que existe dentro do nosso corpo. Daí, esses impulsos negativos acabam minando cada vez mais os nossos centros de força. Então, vejam bem, se eu sou uma pessoa que eu estou constantemente mal-humorada, se eu estou extremamente ressentido, eu vou acabar, por lei de causa e efeito, atuando sobre o meu centro cerebral. Dentro do centro cerebral, eu vou acabar causando alterações no meu centro de força, até que um deles vai desabar. Por mais que o centro coronário tente organizar essa manifestação, vai chegar uma hora que vai falir. Então, nós vamos ver mais na frente como é que isso se pronuncia. Então, como trabalhar dentro de nós esses impulsos constantes, já que nós estamos frente a todos os jogos dos sentidos que nós temos no mundo lá fora. Então, a primeira coisa é a gente entender que o tratamento sentimental, a renovação sentimental, é um tratamento que é feito por nós, em nós mesmos. A gente não pode transferir essa responsabilidade para um calmante, para um comprimido, para uma terapêutica médica ou qualquer outro tipo de terapêutica de profissional da área de saúde. É claro que os medicamentos funcionam, é claro que todas as terapias são bem-vindas, é claro que todas as formas de tratamento cirúrgico ou clínico é eficaz, mas ele trata do corpo físico. E se a doença está no corpo espiritual, é preciso que a gente renove o nosso sentimento para ajudar o profissional da área de saúde. O primeiro tratamento que a gente preconiza e que Emmanuel deixa bem claro para nós, e é endossado por Bezerra de Menezes, é o tratamento da prece. E nós nos esquecemos da força que a prece tem. Se a gente parar para pensar, Jesus pede a seus apóstolos que orem por ele. Paulo pede aos apóstolos que orem por ele. Pedro pede aos apóstolos que orem por ele. Vejam que espíritos de elevada envergadura pediam que fossem auxiliados pela prece. Os espíritos de escola que muitas vezes vêm a encarnar entre nós, pela literatura que nós temos, antes de sim trazer o processo de regeneração e vir para a Terra, eles pedem aos companheiros do mundo espiritual que orem por eles. Então vejam a importância da prece, que a gente ainda não tem a dimensão dessa situação. Quando a gente recebe uma notícia de que somos portadores de um câncer, ou quando a gente recebe a notícia que teremos que fazer uma cirurgia extremamente complicada, a primeira coisa que a gente faz é entrar em pânico, entrar em desespero. Essa é uma reação natural do ser humano. Mas, acima de tudo, logo depois, é importante a gente lembrar de orar para que entremos em comunhão com o nosso guia espiritual e esse possa trazer para nós o entendimento. Então é importante a gente procurar evangelizar o sentimento, evangelizar na hora das instruções ou nas horas das dificuldades. O que a gente faz, na verdade, é o contrário, a gente humaniza. Então a gente desespera, arranca os cabelos da cabeça, sai desesperado pelo mundo afora, para depois a ficha cair
e aí começar a procurar a religião de novo. Então é importante a gente procurar evangelizar nos momentos de dificuldade. Devemos trabalhar o equilíbrio, a aceitação e entender que se em torno de nós está difícil, muitas vezes observando o que acontece com os outros irmãos, muitas vezes fazendo um trabalho voluntário, você vai ver que a sua situação não é tão ruim, que existem pessoas muitas vezes que vão te inspirar a ter mais força, porque muitas vezes vão estar passando por um momento mais difícil que o teu, e você olha para o teu problema e fala, poxa, mas o meu até que não é tão grave quanto eu imaginava. Sempre vai haver alguém precisando de sua ajuda, mesmo que você esteja necessitado. E quantos estão em situação mais merecedora do que nós, e a gente se depara também no trabalho, muitas vezes, que você faz voluntário, você vê uma pessoa que muitas vezes é mais merecedora que você, e aí você tem a oportunidade de agradecer até pelas aquelas dificuldades que está recebendo. Então é importante a gente procurar olhar para o lado e ver que muitas vezes a gente está numa situação ainda vantajosa perante o que a gente vê no nosso dia a dia. O tratamento do comportamento, ele se baseia exatamente nisso. Não é possível que esses tipos de prazeres ainda caibam em nós. Isso cabia ao velho homem, isso cabia aos nossos antigos hábitos que nós tínhamos. Então hoje é importante a gente lembrar às pessoas que nos cercam que esses tipos de hábitos, eles até existiam. O abuso da força, o abuso do prazer eram naturais e eram aceitáveis. Mas agora, entre nós espíritas, o que nós podemos fazer é iluminar o caminho e tentar mostrar aos nossos irmãos que esse comportamento ficou no passado. A gente precisa de progredir. Isso daqui é um trabalho que foi apresentado no congresso. Eu tive a oportunidade no congresso de cardiologia, não de espiritismo, agora que aconteceu, e do trabalho do Dr. Koenig, que eu falei que comentaria com vocês. O que é importante aqui a gente entender é que as pessoas precisam de compreender a força que existe dentro da espiritualidade. Espiritualidade não é espiritismo. Espiritualidade é você não ser materialista e acreditar que existe uma força maior. E dentro disso você crer que nós somos habitados por espíritos. Então todas as tendências religiosas que não são materialistas e que acreditam que quando terminar essa encarnação o nosso espírito vai para algum tipo de lugar encontrar com seu Criador, são pessoas que acreditam na espiritualidade. Os estudos sobre espiritualidade dentro do meio acadêmico mostram para nós isso daqui. Os valores de pressão foram reduzidos em pessoas que acreditavam em Deus quando comparado com pessoas que não acreditavam. Houve uma melhora na função cardiovascular dos pacientes, houve uma menor doença arterial coronária, um menor consumo de cigarro e de álcool, houve uma melhora na atividade física do grupo que acreditava em religiosidade e espiritualidade, houve uma menor taxa de depressão e uma recuperação mais rápida dos processos depressivos. Houve um menor comportamento de aversão diante do estresse, seja esse estresse por uma perda ou por uma notícia de uma doença muito grave. Houve um maior bem-estar e um menor estresse psicossocial. E o principal, mostrou que as pessoas que acreditam na espiritualidade têm uma quantidade de tempo para poder cumprir o seu resgate maior dentro da longevidade. Esses trabalhos são trabalhos científicos que não tem como, pelo seu desenho, haver muita crítica. É claro que nada é definitivo, novos trabalhos estão vindo. Dentro disso, é preciso sorrir com sinceridade. Muitas vezes a gente é espírita, e eu até estava vendo hoje um vídeo no qual, às vezes, a gente vê algumas coisas do espiritismo que é tão óbvio que eu acho um pouco redundante. Então, a gente falar que sorrir com sinceridade parece um pouco redundante, mas o que eu quero lembrar que esse texto traz para nós é que a gente influencia o ambiente que nos cerca ao dar bom dia, ao sorrir, ao encontrar com as pessoas. Porque a gente fazer isso para as pessoas que a gente gosta é muito tranquilo, é muito fácil. O difícil é a gente conseguir promover isso e influenciar o ambiente que nos cerca, um ambiente que hoje é um ambiente de muito pouca esperança,
né? Precisamos de trazer esperança, somos espíritas, Jesus está no comando, e se a gente acredita que Jesus está no comando, não é momento para haver de desarmonia, de desesperança, é um momento, pelo contrário, para que hajam mudanças é preciso que hajam também processos dolorosos, isso é natural. Então cumpramos as nossas tarefas com alegria. E o ambiente do lar, né? O ambiente do lar é preciso que sofra uma transformação também, porque às vezes a gente vê um pai pedir para o filho não ingerir álcool, mas na festa de 15 anos dele é regado a bebida. Nos dias que existem comemoração na família, todos os seus parentes estão bebendo. Então, quando ele for adulto, ele também vai beber. Isso daí é óbvio, ele vai se espelhar no que ele viu. Aí muitas vezes a gente vê um pai pedindo para a criança não ficar obesa, se cuidar, mas é um pai que não faz ginástica, é um pai que não se cuida. Então é importante que a renovação sentimental venha através do exemplo, através da prática, através de se mostrar o que deve ser feito. Então a família é um bem muito grande, porque é uma oportunidade que a gente tem de conseguir, dentro da família, praticar. É a oportunidade que você tem do resgate. Então, aquele que tem filho, ele vai entender um pouco melhor, porque os jovens ainda não entendem muito bem o que eu estou falando. Mas a partir do momento que você tem uma pessoa que está se espelhando em você, você tem uma tendência a ficar melhor do que você era. Então, é importante a gente procurar dar o exemplo. Precisamos de ter paciência com as coisas de Deus, com a natureza. O que a gente faz? A gente consome, usa, destrói e depois procura um outro ambiente, né? Hoje a gente está vendo aí que os cientistas estão propondo para a gente começar a pensar em habitar outro país, outro planeta. Eu não vejo sentido nessa afirmação, porque na verdade o que a gente precisa de aprender é viver em harmonia e ter o respeito devido com as coisas de Deus, porque esse planeta não é nosso, está emprestado, é um planeta de Deus. Então o espírita tem que procurar entender também e trazer na sua renovação sentimental a necessidade de se cuidar um pouco da natureza, que foi um empréstimo de Deus. Precisamos nos libertar do homem de ontem. Esse homem de ontem, muitos de nós têm medo da renovação, muitos de nós têm medo de aceitar e enfrentar essa mudança. Como é isso? Nós somos alunos repetentes, então a gente já ouviu muito, a gente já leu muito, a gente já sabe o que tem que ser feito, mas a gente não faz. Essa é a pessoa que não aceita a sua regeneração. Então, quando é que eu vou regenerar? Eu vou regenerar quando eu tentar ser amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje. E o espírita é preciso de ter o sentimento e o exercício da regeneração. E o que a gente faz é falar palavras bonitas, promover atitudes bonitas, mas na prática a gente ainda não arregaçou as mangas, a gente ainda não está fazendo o nosso verdadeiro potencial desabrochar e a nossa fagulha divina realmente se manifestar. Então, a gente precisa de sair um pouco da busca e começar pela prática. Porque às vezes a gente vê uma pessoa muito culta, muito educada dentro do meio espírita, mas que ainda não está pondo em prática todo o seu potencial. E muitas vezes a gente vê uma pessoa que às vezes nem sabe ler direito, porque ler espiritismo é muito difícil, né? A gente tem quase que ler com o evangelho do lado, com o dicionário do lado. Ler o evangelho é difícil também. Então, às vezes a gente vê uma pessoa com pouca cultura que age muito, que pratica muito, que faz muito bem, e às vezes o que falta é a gente tentar esse equilíbrio. Esse daqui também é um slide que a gente teve a oportunidade de apresentar, no qual é o trabalho daquele professor que eu comentei com vocês, do Dr. Harold Koenig, no qual o que existe de necessidade na prática, no caso aqui da cardiologia, mas se aplica a todo profissional da área de saúde, o que está se esperando em termos do profissional da área de saúde? 96% das pessoas acreditam em Deus ou um espírito universal. Vejam que notícia boa. 67% pertencem a grupos religiosos. 63% dessas pessoas americanas que foram entrevistadas pensam que o sentimento religioso é importante. 42% participam de serviços regularmente. E o mais importante desse slide, 63% acreditam que o médico deve abordar espiritualidade com o paciente. E o que a gente vê
ainda existe aquele binômio, ou eu sou científico, ou eu converso sobre a espiritualidade do paciente. Então vamos imaginar, por exemplo, um paciente que está pensando em suicídio, e ele me procura no consultório para falar de um problema cardiológico, visto que eu sou cardiologista. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar a ele qual a sua crença religiosa, eu iria conseguir conversar com ele no nível em que ele aceitaria as minhas condições. Vamos dar um exemplo? Imaginemos que esse paciente é um paciente católico e eu vou conversar com ele de reencarnação. Vai dar tudo errado. Vamos imaginar agora o contrário. Imaginemos que ele é judeu e eu resolvo conversar com ele sobre Jesus. Vai dar tudo errado. Então vejam a importância da abordagem da espiritualidade junto do paciente e do paciente também facilitar o trabalho dos profissionais da área de saúde. Então precisamos de começar a ter esse entendimento, porque muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas que nos cercam não só como profissionais da área de saúde, mas às vezes um vizinho seu, um amigo, uma pessoa da rua, do seu trabalho, está precisando de um ombro amigo, está precisando de uma conversa amiga. A gente lê tanto sobre o Evangelho, a gente tem tanta condição de ajudar as pessoas evangelizando, mesmo sem ser um profissional da área de saúde, e às vezes a gente perde essa oportunidade, simplesmente porque às vezes um é evangélico, o outro é católico, o outro é budista, o outro é hindu. Então, se a gente começar a se aproximar dessas pessoas, a gente vai conseguir ter um acesso e poder ajudar mais. Desculpem. A confiança no médico que aborda a espiritualidade aumenta muito. Isso se transmite também, a gente pode extrapolar para todos os profissionais da área de saúde. E a cura real, como é que ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer somente do interior para o exterior. Pois bem, se a minha doença começou no meu perispírito, a partir do momento que eu estou tratando muito mal o meu perispírito, é natural que eu espere que essa melhoria, esta recuperação, esta regeneração comece do perispírito para o meu corpo. Vamos imaginar, por exemplo, que durante essa encarnação eu tenha bebido muito e tenha afetado muito o meu centro esplênico, meu centro de força. E essa agressão foi tão intensa que eu posso desenvolver essa doença no centro de força dessa encarnação ou da próxima. Mas dependendo das minhas atitudes, nesta encarnação ou na próxima, eu posso atenuar essas agressões e vir a desenvolver a doença de forma menor, ou eu posso agravar essas situações e vir a desenvolver essa doença de uma forma mais intensa. Então entendamos que a doença é uma oportunidade de resgate. A forma como você vai conviver com ela, como é que você vai conviver com o sofrimento, é que vai fazer toda a diferença. Então, se eu me revolto, se eu me rebelo, se eu não consigo compartilhar esse entendimento, eu vou desencarnar e vou encarnar de novo com essa mesma mácula no meu perispírito, porém agora agravado. Porque se eu não pude mudar o meu comportamento, na próxima encarnação, provavelmente, eu terei que ter um obstáculo mais difícil até que eu desperte através do amor, até que eu desperte de uma outra forma. Muitas vezes também a gente vê essa epidemia que a gente está presenciando de câncer, Parkinson, Alzheimer, e dentro desse processo a gente consegue perceber que todas essas doenças são oportunidades que a gente tem para que a gente possa mudar o comportamento das pessoas que nos cercam, das pessoas que nos ajudam, das pessoas que nos conhecem. Vamos participar do seguinte raciocínio. Imaginemos, por exemplo, que você não está lembrando de um parente distante seu que você não vê há muito tempo. Mas, de repente, uma pessoa da sua família te liga e fala assim, lembra da sua tia Maria? Ela está doente, ela está com um câncer, e ela foi sua madrinha. Você não acha que era melhor você ligar, você participar? Então a gente é assim. A gente só se preocupa com as pessoas que estão sofrendo. A gente não liga para aquela tia Maria, que a gente não vê há muito tempo, que foi nossa madrinha, à toa, para dizer, oi, bom dia, como vai? Tudo bem? A gente só se preocupa nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. Então, infelizmente, como a gente não aprende muito bem pelo amor, a gente acaba aprendendo pelos momentos de dificuldade. Então, é dessa forma que a gente está aprendendo de novo a amar, a gente está aprendendo de novo a cuidar das pessoas que nos cercam. Às vezes a gente tem ao nosso lado uma pessoa que numa encarnação anterior
era um adversário ou era um cúmplice no qual você cometeu alguns crimes, e aí você, durante alguns anos ou séculos, se distanciou e progrediu, mas é chegado o momento do reajuste de contas, e você nasce como filho, como irmão, como sobrinho, como empregado, no sentido de que você tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa e quitar a sua dívida e fazê-la crescer a caminho de Deus. Então nós estamos todos aqui no frigir dos ovos, é exatamente para ajudarmos uns aos outros e, como o Mestre Jesus disse, amar uns aos outros. Dentro desse processo, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga que a sua dor é uma dor de tristeza, é uma dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você aumenta a produção de ácidos no seu estômago através da sua ansiedade generalizada e constante. Procure lembrar que você tem diabetes, no entanto, você se esquece de dizer que não está encontrando doçura na vida e tenta preencher essa falta de doçura com todos os tipos de desvios dos hábitos alimentares. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse que padece com seu perfeccionismo, que é sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo, porque muitas vezes a gente esquece de se colocar na posição do outro, a gente esquece de se projetar, que muitas vezes aquela pessoa que está errando com você é porque ela não é perfeita. E nós espíritas temos a mania ainda de acreditar que você tem que ser um pai perfeito, um filho perfeito, um marido perfeito, mas você está aqui justamente porque você é imperfeito. Se você fosse perfeito, você não estaria aqui, você está em mundos felizes. Você não ia estar nesse planeta. Quem está nesse planeta é porque é imperfeito. Então comece fazendo as pazes com você, comece se perdoando, comece aceitando como você é, comece a se amar. Porque quem se ama, cuida bem dele próprio, trata bem do seu corpo, não fuma, não bebe, dorme bem, se alimenta bem, se ama, né? Então é importante a gente entender que muitos procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir a mão de uma simples mágoa. A pessoa tem aquela mágoa guardada no fundo do seu coração, aquele remorso que corrói aquela pessoa, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de traição, aquele sentimento de calúnia, aquele sentimento de não se perdoar. Quantos de nós não se perdoam? Quantos de nós ainda tem aquela falsa ideia que foi trazida para nós nas nossas outras encarnações de que eu errei, então eu tenho que sofrer? Jesus não pediu a ninguém que se autoflagelasse. Jesus não pediu a ninguém que se culpasse ou que guardasse mágoa. Em nenhum tipo de literatura que possa se procurar de toda a sua trajetória aqui na Terra, em momento nenhum Jesus pediu que houvesse esse sentimento de remorso e de culpa. A única coisa que ele colocou como mandamento, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Ora bolas, se eu me amo, eu não posso ter um sentimento de culpa comigo mesmo, ou de remorso comigo mesmo, ou guardar um ódio por alguém, ou guardar um sentimento de vaidade no qual eu não perdoo aquela pessoa, porque ela não é uma pessoa digna de perdão. Nós somos tão errados, nós não sabemos nem quem nós fomos. Muitas vezes nós podemos ter sido suicidas, assassinos, não é? Podemos ter feito comércio do nosso corpo. Como é que nós podemos julgar ao outro? Nós não temos esse direito, nós nem sabemos o que fizemos. Como é que eu posso criticar o outro? Como é que eu posso não perdoar o outro? Como é que eu posso guardar um sentimento de vaidade, de egoísmo, se eu não sei nem quem eu sou direito? Estou tentando construir agora um ser melhor do que fui. Sabemos que essa é a nossa melhor encarnação. Agora, daqui para frente, quem vai escrever as próximas palavras desse livro somos nós. Muitos pretendem a desobstrução das suas artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor, pela agressividade, concentrando todos os seus sentimentos no centro coronário. Não há centro coronário que aguente quando a pessoa pega toda a sua ansiedade e deposita no seu centro coronário.
vai ter artéria do coração entupida, vai ter nódulo na mama, que provavelmente vai virar um câncer, vai desenvolver problemas relacionados ao centro coronário, porque ela concentra todas as suas emoções, vai promover arritmia cardíaca e tantas outras manifestações, porque constantemente está bombardeando aquele centro de força. Muitos almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda da crítica e da maledicência. Segundo André Luiz, nós perdemos 80% do nosso tempo conversando sobre coisas que não são aproveitáveis. Então vejam que você não precisa nem estar falando mal de ninguém. Basta você estar conversando sobre coisas inúteis que você já está perdendo uma encarnação. E aí eu deixo uma perguntinha que eu vou responder mais à frente, mas eu gostaria que todos refletissem. Nós espíritas conhecemos isso. Fica mais fácil de apresentar do que num congresso tradicional de medicina. Se nós não precisamos adoecer para falecer, porque sabemos que temos uma carga de fluido vital, esse fluido vital vai diminuindo, eu me desligo, pronto, acabou. Eu vou voltar para o mundo da erraticidade. Agora, se nós não precisamos de adoecer, então por que nós adoecemos? Vou deixar vocês pensando, mais à frente eu respondo isso. Vamos continuar um pouquinho. Muitas vezes nós pedimos solução para a depressão, entretanto, não abrimos mão do orgulho ferido, do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Quando a gente vê uma pessoa deprimida, a gente percebe que é uma pessoa que realmente está precisando de ajuda, e hoje a gente sabe que a preocupação maior da Organização Mundial de Saúde é com a doença cardiovascular, mas o segundo plano é tentar cuidar, porque até 2030 teremos o dobro de doenças relacionadas à depressão. Então vejam a magnitude do problema. Porém, o foco principal da depressão é exatamente a não aceitação das perdas experimentadas. É a pessoa que teve uma perda, mas ela não consegue conviver com aquela perda, não aceita a vida como ela foi trazida para ela. Mas essa pessoa, independente de ser espírito ou não, se você consegue tocar o coração dela, se você consegue mostrar para ela que a vida vale a pena ser vivida, você consegue assim modificar o processo de não continuar porque aquela dor é insuportável. Se você conseguir mostrar para essa pessoa que outras pessoas também passam por processos de perda e que conseguem dar a volta por cima e que existe uma luz no fim do túnel, você já vai estar modificando bastante coisa que acontece em torno da depressão. Muitos suplicam o auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam das suas frustrações e ressentimentos. Então eu tenho meu centro de força laringeu e eu pego a frustração e concentro numa fala não falada, numa conversa não executada, num sentimento que eu não abordei com o meu vizinho, com o meu marido, com o meu amigo, com o meu irmão, com a minha mãe ou com qualquer pessoa do meu dia a dia. Ou muitas vezes eu tenho um ressentimento que eu poderia desabafar com alguém, que eu poderia conversar com alguém, e eu vou acumulando aquelas sensações, aquele imediatismo na minha glândula tireoide. Esse bloqueio que eu vou fazendo no meu centro laríngeo vai exercer um efeito deletério na minha imunidade, eu vou produzir menos células que vão proteger a minha tireoide e ela vai inflamar. E eu posso ter problemas que vão desde uma inflamação da tireoide até doenças mais graves, porque eu vou bombardeando o meu centro laringeu, que está relacionado à imunidade e à capacidade de fonação. Imploramos às vezes a cura de um nódulo de mama, todavia insistimos em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta de feridas emocionais do passado. Meus amigos, eu quero explicar que muitas vezes uma pessoa desenvolve um nódulo de mama ou desenvolve uma doença de tireoide. Aqui a gente está dando alguns exemplos para ficar mais fácil de entendermos, mas a gênese, o início da criação da doença de um nódulo de mama, por exemplo, pode ter miríades de soluções e de envolvimentos. A gente não está aqui querendo dizer que toda pessoa que tem uma doença de tireoide é porque é uma pessoa ressentida ou que é uma pessoa que tem um processo de frustração.
A gente só está dando exemplos de agressões aos centros de força e que promovem doenças no perispírito, e que é dessa forma que nós podemos ajudar aos profissionais de saúde que nos cercam, através da mudança do nosso sentimento, através da reforma íntima, que tanto foi falada e que tanto ainda tem sido falada por todos nós. Nós clamamos muitas vezes pela intercessão divina, porém permanecemos surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muitas vezes próximas de nós. Então eu volto a lembrar, é dentro da sua família que você foi escolhido sob medida para nascer, que tem aquele familiar difícil, em toda família tem, e é ali que você vai começar o seu laboratório, no qual você vai aprender a conviver com as dificuldades da vida. É ali que começa a sua primeira obra. Vejam que Jesus, ao perguntar a Maria o que queria dele, ele continuou no ambiente do lar até que chegasse o momento de, bom, aqui eu já fiz o exemplo que eu devo dar para a humanidade, e aí ele partiu em sua jornada. Então é importante a gente entender que primeiro vamos resolver o problema do laboratório familiar, depois vamos abrir os nossos galhos e vamos transmitir a nossa sombra pelo mundo. Então é importante a gente tentar resolver os problemas da família. Toda cura sempre é uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos remédios que nos curam por dentro, que é o quê? É a prece, é a oração, é o bom sentimento, é a boa música, é a boa conversa, é você evitar, por exemplo, de uma pessoa que está mal-humorada ou comentando com você sobre um assassinato, sobre uma agressão ou sobre uma violência, você dá continuidade naquilo. Procure sempre transmitir o lado bom das coisas. E quando você não souber o que fazer, faça o que Maria Santíssima ensinou, enche a boca de água, fica quietinho, aquilo vai passar, depois você começa com outro assunto. Eu espero que saiamos daqui com energias boas, porque energias boas atraem os bons espíritos, trazem saúde e equilíbrio e abrem as portas do bem e do amor. E muitas vezes a gente chega com o nosso psicoesfera um pouco alterado. E há 2000 anos, esses remédios que ajudam a nossa psicoesfera estão à nossa disposição. É o que eu falei, a gente tem medo da regeneração. Há 2000 anos, tudo que foi falado aqui hoje já foi dito pelo Mestre Jesus. A gente só falou com outras palavras, mas ele conseguiu em poucas palavras transmitir muito mais do que tem 50 minutos que nós estamos falando. Se você está disposto a aceitar a ideia de que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você tivesse continuado vivendo aquela sua loucura, então você está preparado para fazer uma renovação sentimental. Essas são palavras de Emmanuel. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação, e Jesus nos pede para não julgarmos. Pede para darmos a outra face, a face do perdão, a face do amor. Também Emmanuel nos traz esse pensamento. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração de pessoa nos programas superiores da vida. Então vejam que Joana de Ângeles já traz para nós, porque o que a gente vê aí são as pessoas tentarem preencher o seu vazio existencial com comida, com sexo, com droga, com bebida, com carro novo, com celular novo, com impressora nova, né? Com roupa nova, com viagem ao exterior, mas o vazio vai continuar lá. A gente vai preencher ele através da mudança do nosso sentimento. Busque saber se a doença não é um grito da sua alma, dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Então, quando a gente começar a entender que quando a gente manifesta uma doença, pode ser uma gripe, é porque você tratou mal do seu espírito, você cuidou mal do seu perispírito, ou você abusou do pouco sono, da pouca alimentação, do pensamento ruim, de um pouco de abuso que você fez, sua imunidade caiu e você gripou. Porque muitas vezes dentro da sua casa, um gripa e o outro não gripa. Os dois tiveram contato com o mesmo vírus. A explicação é essa. O que não gripou é que cuidou melhor do seu perispírito. São exemplos que a gente dá, tá, gente? Não é que todo mundo que está gripando é porque está abusando. Quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Então, Miramês traz para nós essa colocação que é importante a gente procurar amar e ajudar. Se a gente conseguir seguir esse caminho, teremos
uma boa evolução espiritual. Então a resposta de por que nós adoecemos está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, com a seguinte prece: Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curado antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Então no Evangelho está a resposta. A gente adoece para a gente conseguir, muitas vezes, depurar, purificar, conseguir fazer com que aquele perispírito doente que aqui chegou retorne à pátria espiritual muito melhor e com a brancura que tinha quando foi criado. Então, às vezes, a gente vê uma jovem criança com câncer e muitos materialistas vão olhar, né, e vão imaginar, poxa, tão jovem, já está desencarnando, enquanto isso tem uma festa no céu, comemorando que aquela pessoa que precisava de quitar aquele finalzinho de prova conseguiu reagir, complementar, e sua família foi bem, e ela conseguiu fazer o resgate e volta para o mundo espiritual em condições muito melhores do que quando aqui chegou. A gente vai chegando ao final. Ir ao encontro de Jesus é uma viagem em que a bagagem das nossas mesquinharias precisam de ser deixadas para trás. Então, a gente valoriza muito a vida atual. A gente precisa de ter uma visão e um olhar em direção à nossa imortalidade. A gente esquece que somos imortais. Então a gente valoriza o problema de agora, a gente valoriza a dor de agora, a gente valoriza a perda de agora, a gente valoriza a dificuldade de agora. Mas aquela pessoa que tem um olhar na imortalidade, ela sabe que independente dos espinhos que forem atingi-la no caminho, lá na frente existe um lugar mais feliz, um mundo mais harmônico, com entidades que também têm esse mesmo pensamento aguardando por nós. Espero que saiamos daqui com uma aura mais harmonizada e com um processo, né, que a gente está procurando despertar em todos nós, que a cura de nós está em nós mesmos. A forma como nós cuidamos do nosso corpo, a forma que nós cuidamos da nossa mente, a forma como nós cuidamos do nosso comportamento frente às doenças e às dificuldades é que vão nos ajudar a se recuperar e se restabelecer. As referências bibliográficas são essas. Muito obrigado.